Muito bom estar com vocês, irmãos. Como foi falado, acho que não é a primeira vez que eu venho aqui, embora em culto mesmo. Acho que em culto, a última vez que eu estive com vocês era do outro lado da rua ali, ó. Eu estive aqui em várias ocasiões na escola de liderança e tem sido de fato muito bom. Esse ano eu me voluntariei para estar aqui em Goiânia, para participar da conferência junto com vocês. E, de fato, isso tudo que foi falado aqui, até da questão da hospitalidade, meus irmãos, tudo cresceu aqui. Nós não estamos falando do número de pessoas. Eu acho que é do espírito mesmo. Eu queria compartilhar com vocês, bem breve, assim, algo que eu creio que é um testemunho até do que eu tenho vivido nos últimos tempos, né? Representando a igreja lá de Uberlândia e de alguns desafios que a gente enfrenta na vida. Esses 2 anos de pandemia trouxeram oportunidades maravilhosas da gente fazer reflexões. E uma coisa que eu tenho insistido muito é que talvez se Deus tivesse nos preparado para as contingências desses últimos 2 anos, ao invés de ter deixado a gente entrar numas frias meio que à força, a gente teria se preparado para salvar aquilo que Deus não estava preocupado em salvar. Eu teria juntado dinheiro para resolver problemas que Deus nunca esteve preocupado em resolver. E esse momento trouxe um privilégio assim ímpar mesmo da gente refletir acerca de outras coisas. E o que eu queria deixar com os irmãos é que, para mim, embora eu me voluntariei para estar aqui em Goiânia, acho que desde o ano passado, quando a gente já fechou esse negócio, é que quando chega na véspera, meus irmãos, eu fico assim, para que eu falei que eu ia lá para Goiânia? Por que eu não fiquei aqui em Uberlândia, eu durmo na minha cama, onde a gente está tão perto, né? Perto do meu filho, perto de tudo, onde tudo tem, a gente está mais sob controle, tudo está mais próximo da gente. E o que Deus tem falado muito nesses últimos tempos é que às vezes o que está cansando a gente não é necessariamente a correria daquilo que a gente está vivendo em Deus. As lutas da família, as lutas do ministério, as lutas do trabalho, não é isso que está cansando a gente, não. O que cansa a gente, às vezes, é uma solidão, mesmo cercado de pessoas, quando a gente começa a achar que nós estamos colocando em cada uma dessas áreas da nossa vida um esforço que parece que as pessoas do lado não estão colocando. Então aí você vai se identificar dos dois lados. Você pode estar achando que você é a pessoa que está no prejuízo porque está gastando alguma coisa que parece que está do seu lado não está com o mesmo nível de comprometimento. Isso drena as forças da gente. Ou você pode ser a pessoa que às vezes está tentando salvar alguma coisa que Deus não mandou você salvar, e você está economizando e pode estar drenando as forças das pessoas que estão ao teu lado, porque você não está querendo colocar a sua vida nesse negócio no mesmo nível que o outro está colocando. Você está roubando seu irmão. E vale para a família, vale para o trabalho, vale para a nossa espiritualidade, embora todas as coisas estão interligadas. O que eu queria deixar para os irmãos é aquilo que eu tenho entendido de Deus nesses últimos tempos. Independente do quanto, como foi falado aqui, a gente pode achar que tem pouco, meu irmão, gasta tudo. Gasta tudo. Sabe, as reservas, não sei o que lá, queima. E eu nem estou falando de dinheiro, porque essa é a parte mais barata da vida da gente. Gasta tudo, coloca tudo nesse negócio. Não se prepara para as pandemias da vida. Gasta tudo. Não faça reservas. Por quê? Porque se a gente caminhar com essa certeza de que nós estamos todo mundo colocando tudo, meus irmãos, a gente encontra descanso, mesmo no meio de todas as adversidades que fazem parte desse negócio. Então, mesmo que você está em dores aí, mesmo que você está com toda a dificuldade, não retém nada. Então eu estou aqui, estou alegre de estar aqui com os irmãos, e às vezes eu também fico fazendo as minhas contas lá, mas eu quero deixar claro para os irmãos que o que Deus tem falado comigo é que, embora eu acho que eu já gastei muito nesse negócio, eu ainda tenho mais para queimar. Amém? Olha, amado, em cima do que o Ari falou, quem se poupa aprende a guardar dinheiro. E é só o que ele sabe fazer. E geralmente quem guarda dinheiro sempre usa mal o dinheiro que guarda. Porque usa naquilo que ele se poupa. Então quem só guarda dinheiro, usa mal o dinheiro porque usa para se poupar. Quem não se poupa, aprende a administrar dinheiro. E usa aquilo
no que é o propósito de Deus para a vida dele. Às vezes você é um guardador de dinheiro e está usando seu dinheiro naquilo que te poupa. Se você não se poupasse, você seria um excelente administrador de dinheiro, usando aquilo que cumpre o seu propósito. Nesse mesmo espírito do Ari, o que o Ari trouxe, assim, eu acho que é isso que a gente tem conversado ali, o nosso povo de Floripa. Cada encontro que a gente, né, decide transgredir essa estabilidade que a gente quer, de estar lá, vivendo a nossa parte do corpo ali, contida, vivendo ali o nosso próprio contexto, cada esforço que a gente faz e percorre o caminho para encontrar os irmãos, a gente tem essa vontade de entregar cada vez mais. A gente tem essa vontade de sacrificar cada vez mais. Esse tempo que a gente passou agora recente, dos 4 dias da conferência, a gente sente assim, essa vontade de, como o Ari falou, assim, dá para ir mais fundo, dá para entregar mais, dá para adotar mais. A minha casa pode ser mais aberta ainda. Então, a gente sente esse abalar das nossas estruturas e a gente percebe que tem muita coisa ainda sendo poupada, como foi dito, né? Eu falo isso na minha vida, né? Estava com a minha esposa, a gente chorou muito, né, esses últimos tempos, a gente tem sido desafiado por Deus na nossa casa. Muitos de vocês já estiveram lá, o Cláudio esteve lá recentemente. O Cláudio, assim, ele foi lá para trabalhar, a gente foi lá fazer uma agenda de trabalho, e Deus levou ele para algo muito além do que eu tinha esperado. Ele teve um tempo de mesa com a gente lá, comigo e com a Lídia, né, Cláudio? E foi tão especial, foi tão intenso a palavra que o Cláudio liberou sobre a nossa vida, o batismo que ele deu para nós lá. Aquilo foi devolvendo para mim e para a Lídia o sentido do nosso sofrimento, pelo que a gente está lutando, porque no meio da confusão, no meio da luta, no meio da pressão, muitas vezes a gente sofre a tentação de diminuir, né, a nossa oferta, de começar a pensar um pouquinho mais na gente, de se ocupar um pouquinho mais de nós mesmos, e é aí que a gente vai perdendo o sentido. Aí que a gente vai se ocupando um pouquinho, gradativamente a gente vai se ocupando de si mesmo, e quando a gente percebe, a gente está mais religioso do que a gente imagina. Quando a gente percebe, a gente está mais voltado para os domingos, a gente até abre a casa de vez em quando, mas a gente começa a impor condições. E na minha casa a gente tem lutado para não impor condições, para não abafar, não permitir com que a nossa vontade seja feita. E em vários momentos, né, essa é a grande luta no coração de cada um de nós. Né? Como que está essa luta no seu coração? Porque se nós estivermos perdendo essa luta, como o Ari falou, a gente vai estar afundando várias outras pessoas que estão amarradas na nossa casa. Quando eu falo amarradas, é que estão com a corda ali, precisando que a gente fique de pé, precisando que a gente continue, os filhos, os amigos, os vizinhos, a comunidade, né? Deus nos levantou, e a gente foi levantado em favor das pessoas, não em nosso próprio favor. Então, Deus nos deu os dons, Deus nos deu, né, as nossas profissões, Deus nos deu os nossos recursos, e se a gente não entendeu que é tudo nosso, né, que esse pão não é meu, a gente negocia. A gente começa a se confundir e se embriagar com as coisas que Deus nos deu. A gente começa a olhar para nós e pensar em nós além do que convém. Né? Então, esse tempo de conferência, assim, eu senti como se fosse uma VAP, assim, lavando a gente. Né? Não é nem banho de chuveiro, não, a VAP mesmo, lavando lá no fundo. Né? A gente estava ali com os amigos ali, e a gente vibrando, né? Eu com o Ronaldo também, o Ronaldo está aí, a gente falando, Ronaldo, meu Deus, a gente precisa ser mais ainda ousado, a gente precisa entregar mais, porque o nosso grande medo, vou encerrar, o nosso grande medo não é nem... A gente tem medo da morte, a gente tem medo de vários outros tipos de coisa, mas nós temos medo do sofrimento que a gente vai ter que encarar quando a gente assume certas responsabilidades. A gente tem medo de não conseguir sustentar as responsabilidades que a gente tem que assumir. Isso é uma grande mentira de Satanás. A gente fica nesse lugar, meu Deus, mas se eu der o passo aqui, o que vem depois? Eu vou ter que honrar, vou ter que ir até o fim. E é isso que transforma uma menina e um menino em um homem e uma mulher. Quando a gente dá o passo, assume a responsabilidade e dá a vida pela palavra que a gente empenhou. Então a gente está empenhando muito pouco, porque a gente tem medo. E se a gente empenha, né, a gente tem que crer que Deus é Pai e Ele vai nos sustentar. Então, se Ele está falando com cada um de nós a respeito de coisas específicas, que a gente ainda não deu um passo, é porque a gente não está amando o suficiente.
E nós temos que confessar que a gente não está amando o suficiente. A gente não está reconhecendo as pessoas como irmão, como a gente diz que reconhece. Não estamos nem amando a esposa, o marido, como a gente diz que acha que ama. Então, eu acho que passa por isso. A palavra que eu queria deixar é a gente encarar, né, confessar, mas encarar as coisas que ainda estão sendo adiadas, como aquela música do Marcos Almeida, né? A gente é tentado a ir adiando esse dia, que é me lançar em ti, que é me lançar em Cristo, né? Então a gente adia mesmo. Eu adiei muito. E todo o tempo que eu adiei, quando eu percebi que eu estava fora da história que Deus estava contando a meu próprio respeito, quando eu estava fora da história de família que Deus está contando a respeito de nós, e eu percebi que até os meus filhos, muitas vezes, estão do meu lado e eu não estou ali, e eu percebi que eu não vivi certos dias da minha vida, que eu estava ali, mas não vivi. Essa é uma ressaca braba. Essa é uma ressaca que deixa a gente, é amarga. Quando você percebe que você se ocupou de algo que não é fruto de amor, não é fruto de fé, que você ficou ali nesse lugar mais tempo que você deveria ficar, aquilo ali, quando você desperta, a gente tem que chorar mesmo, falar, meu Deus, me traz de volta para a história, me traz de volta para as minhas relações, me faz perceber novamente as pessoas, como eu tenho que percebê-las, não me deixa mais, sabe, olhar para mim e ficar nesse lugar, sabe, ficando ali, curtindo uma coisa que só vai causando esterilidade, só vai causando relações distantes, enfim, né? É uma bênção estar aqui, é uma gratidão enorme caminhar com esses homens aqui, né? O Sil também estou conhecendo, e dizer que percorra esse caminho para conhecer a parte do corpo lá em Floripa, né? Há uma resistência para cada um de nós não percorrer o caminho. E se tratando lá de Florianópolis, a resistência é maior, porque quem vai para lá quer passar férias, não quer viver um encontro ali, não quer participar das mesas. Eu não vou entregar ninguém aqui, não. Mas já teve várias pessoas que foram para lá, e eu fiquei sabendo até depois, mas não é dessa igreja aqui, não. Não é dessa igreja aqui, não. E aí eu falei, meu Deus, mas pô, passou aqui do lado, mas ficou ali olhando para a praia e ficou igual o desenho animado ali, né? Seguindo o cheiro da comida. E perde de viver tudo isso que a gente está testemunhando aqui, de ser ampliado, né, nas medidas, encontrar a família. E aqui, a gente está aqui, o nosso amigo de Floripa, fala da resistência que é para a gente chegar aqui. O quanto que custa a gente andar no Espírito e viver algo que vai trazer luz para a nossa vida. Se fosse para a gente ir lá para a Disney, se fosse para a gente ir lá para o Lollapalooza, tudo coopera para a gente ir lá para o Lollapalooza, até ingresso tu ganha. Agora, se for para a gente romper a barreira da nossa individualidade, é muito difícil. A gente quer ficar fechado mesmo na nossa parte, e é bom a gente entender isso, porque aí a gente começa a se conhecer. Aí eu não confio no meu sentimento, eu não confio nas minhas definições. Eu preciso me confrontar, eu preciso, né, constantemente avaliar se o meu coração não está se perdendo nesse sentido. Amém? Amém. Ó, aproveitando o testemunho do Renan, então a gente viu o testemunho do Ari, e agora o Renan está falando de integralidade, de ser inteiro. Não tem jeito se a oferta não for inteira, se você não se colocar tudo nisso. E eu quero honrar esse conselho, que é uma congregação ligada a gente, que é um conselho de jovens, está aqui o Ivan, o João, tem lá o Hugo, o Renan. E aí o que foi o grande desafio? Uma quebra de paradigma. Porque todos eles são ministros de tempo integral. Eles são integrais. Mas eles não têm dedicação exclusiva. Eles se dedicam a várias outras atividades. Renan é empresário, o João e o Ivan trabalham na área de TI, têm as empresas deles, são empresários, atuam, têm família, e eles são integrais no compromisso com a comunidade. E tem várias atividades. São multifuncionais. Como você. Tem gente aqui que tem negócio, tem fazenda, tem mais não sei o quê, mais de uma empresa, trabalha em mais de um negócio. Então, não tem desculpa, não. Todo mundo aqui sabe ser multifuncional. Todo mundo aqui, se tem um povo multifuncional, está aqui. E está sempre arrumando mais um negocinho. Então, eu queria que você entendesse que o reino de Deus é o seu principal negócio. E ele não vai competir com os seus negócios. Ele vai melhorar a qualidade deles. Se você for integral.
Porque se você não colocar o reino de Deus em todos os seus negócios, você não é integral nos seus negócios. Você não está inteiro no negócio que você está tocando. Você está em parte. E vai cansar. Mas se você colocar o reino de Deus, você vai ver o tanto que seus negócios vão melhorar. Então eu estou falando isso porque a história do Ministério Sal da Terra, quem participou da conferência, são 30 anos. E a gente tem uma história de não simplesmente fazer a coisa. Tudo que a gente faz tem uma intenção pedagógica, de construir um entendimento e uma cultura. Então a gente vem na história usando modelos, vestindo roupas próprias da nossa cidade. Mas a nossa intencionalidade é que quando a gente chegasse no tempo máximo da nossa maturidade, a gente tivesse a igreja livre. A igreja totalmente transparente. A igreja que superou seus ritos, suas estruturas, suas metodologias, onde o compromisso não tivesse baseado numa regra, numa agenda, mas fosse um compromisso de valores. Esse é o caminho que vai do templo à praça. Então a igreja na Bíblia começa templo. Por que ela é templo? Porque ela é criança. Ela precisa de um espaço fechado, ela precisa de horário marcado, ela precisa de agenda definida, ela precisa de metodologia, mas ela não pode viver templo o tempo todo, porque senão ela vai continuar criança o tempo todo. Então Deus vai trazendo a igreja do templo, vai amadurecendo ela e levando ela para onde? Para a praça. O que é a igreja dos últimos dias? O que João viu? Ele viu uma praça. Onde não havia o quê? Templo. Porque todo mundo estava maduro e na praça todo mundo leva as suas riquezas e compartilha as suas pobrezas. Então a praça é esse lugar comum onde as riquezas supriam as pobrezas e as pobrezas supriam as riquezas. Como Ministério Sal da Terra, talvez aqui em Goiânia a gente tenha vivido emblematicamente essa transição, porque nós começamos no templo e atravessamos a praça. E para continuar na praça, nós não podíamos ter cara de templo. Então você tem que entender que há uma intencionalidade aqui. Por que aqui você não vê símbolos religiosos? Porque aqui tem que ter cara mais de praça do que de templo, senão não podíamos estar aqui. Nós tínhamos um parceiro lá no templo, que chegou antes da gente, a Igreja Católica Romana, poderosa, grande, com recurso. E eles abriram mão da praça para manter o templo. Aí, para fazer o templo, mesmo com todo o poder, eles tiveram que sair da praça. E nós abrimos mão do templo para continuar na praça. E isso é para ensinar você. Que nós estamos trabalhando para ser praça, de modo que todo mundo aqui tem que trazer alguma coisa para a praça. Eu estou usando esse testemunho porque lá em Floripa a gente já evoluiu. Então, lá em Floripa, eles estão construindo uma igreja que já é praça. Então, lá em Floripa, eles não estão na praça. Eles são a praça. Então eu desafio você a ir lá em Floripa visitar o esforço que esses homens ocupados, com tudo que você também tem, tendo que tocar negócio, tirar nota, e eles estão agora edificando uma igreja praça. E sabe por que isso está sendo possível? Porque eles são integrais no compromisso e multifuncionais no exercício disso. Então a gente evoluiu. Então, o nosso desejo aqui, eu estou aqui sentado e falando assim, tem uma mensagem aqui. Né? Você falou, a última vez que eu vim aqui, lá naquele... Então, lá era um templo ecumênico. E a gente optou por ficar na praça. E para ficar na praça, nós tivemos que abrir mão do templo. E hoje nós estamos na praça. Hoje a gente comunga com o cabeleireiro, com a empresa, com o padeiro, com a farmácia e fazemos parte da praça. Entenda isso. A praça é integral. É multifuncional. Amém? Bom dia, gente, tudo bem? Quero também já de cara agradecer a hospitalidade da família Alfa. Foi muito lindo que a gente viveu do Rio quando veio para cá. Cada casa que acolheu nossa galera acolheu com muito carinho, diferenciado mesmo, Lana, parabéns. Porque eu sei que é um trabalho por trás disso que é exaustivo, né? É prazeroso, recebe com carinho, mas dá trabalho. Cada pequeno detalhe, cada organização. Sei que organizar um almoço como o de ontem para mais de 40 pessoas. Também um jantar de ontem ali para não sei quantos tinha, mas devia ter perto de 40 também. É trabalhoso, né? Mas é com prazer. Então, quero agradecer o carinho de vocês. Eu quero falar com vocês rapidamente sobre isso aqui, a importância desse encontro, né? Dar um testemunho dessa caminhada. Primeiramente, esse encontro
que começou no encontro, quando eu encontrei Paulo Júnior, há mais de 15 anos atrás, pela primeira vez. E assim como a maioria de vocês, eu saí com a cabeça fervendo, né, do primeiro encontro. Tudo que eu ouvi, falei, quem é esse cara? Esse cara está dizendo tudo que eu queria dizer e não sabia dizer, né? Então é isso aí. Foi só gravar e copiar e colar e botar para fora. Mas não é assim, né? Porque cada encontro é um encontro, né? E não podia ficar só entre nós dois. Levamos para a nossa congregação, lá para a nossa igreja. Há uma relação muito íntima da igreja sem comunidade evangélica de Mesquita. Realidade totalmente diferente. Estamos na Baixada Fluminense, outra realidade. Próxima a muita vulnerabilidade social. Mas esse é o Deus dos diferentes, né? Que une os diferentes, que não quer uniformidade. Ele quer encontrar os diferentes mesmo, para que eles se completem. E a gente é bem diferente, eu e Paulo Júnior, né? Eu sou uma mente muito metódica, venho de origem metodista. O Paulo Júnior é essa mente aberta aí, que só a lana para aguentar mesmo o tempo todo, que é difícil mesmo, né? Mas a gente fica se ferrando um ao outro e se amando esse tempo todo. E o Paulo é realmente um irmão mais velho, um pai, alguém que eu tenho referência. Mas era importante, ele fosse falado, tem que haver um esforço para que Mesquita se aproxime mais também de Goiânia, né? E isso foi o esforço que a gente fez para estar aqui. Eu quero falar dessa importância, desse testemunho da importância dos encontros, né? Que vocês se encontrem sempre aqui, que não seja só uma reunião litúrgica, né? Os encontros, eles marcam a vida da gente, né? Eu encontrei essa moça linda aqui há 35 anos atrás, a Patrícia, né? Quando eu fui pregar numa igreja. Eu costumo dizer que eu orava muito quando era adolescente, ela orava pouco. Por isso eu me dei bem. Porque ela é muito bonita para mim, não tem condição. Mas aí chegamos lá, fui pregar e vi essa moça de olhos azuis, bronzeada de praia que ela estava no dia que eu conheci. E desse encontro, eu costumo dizer para a igreja lá na SEM, que tudo nasceu desse encontro aqui. Tudo começou por causa de um casal que se amou muito. E quando se ama de verdade, como diz o poeta, amor não cabe em si, né? Esse negócio que eu amo só minha esposa, não amo mais ninguém, nem amor, isso é paixão. Toda paixão é egoísta, né? É infantil. O amor verdadeiro, ele ultrapassa, ele traspassa as paredes. Então, esse encontro fez esse amor se estender para uma igreja, né, lá em Mesquita e para todo um projeto social que existe lá. E esse encontro nos trouxe aqui. Então, eu creio muito na importância dos encontros. Quero só dar um testemunho de um texto bíblico muito interessante, em Marcos 1, quando Jesus se encontra com o leproso, ou o leproso se encontra com Jesus, né, em Marcos, finalzinho do capítulo 1. Esse é um encontro bem interessante, né, que é o encontro dos paradoxos, o encontro dos extremos, né? Do homem que simbolizava toda a pureza, que é Jesus, com o outro que simbolizava toda a imundície, que é um leproso. O leproso era tão imundo que, pela lei judaica, se ele entrasse no local onde tinha não leprosos, ele tinha que entrar gritando a sua sentença. Ele gritava, imundo, 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 para que as pessoas se afastassem dele. E o máximo que um leproso poderia se aproximar de uma pessoa sã era 100 metros de distância. Então tinha um ambiente de segurança, ou de proteção para a relação com o leproso, ficar a 100 metros de distância. E tem muita gente que se relaciona com Deus e com os amigos assim, mantendo 100 metros de distância. Essa relação não é relação, gente. Isso não é encontro. Tem um cara que eu gosto muito, que é o Martin Buber, que é um filósofo judeu, que fala do encontro. Todo encontro é entre eu e tu. Se o encontro for entre eu e isto, não é encontro. Então, todo encontro entre eu e tu é no entre que acontece. Então, por que esse encontro com o Paulo Júnior mexeu tanto com a gente? Fez eu ir para Uberlândia primeiro, conhecer o Ari lá, conhecer o Galvro, conhecer o pessoal de Uberlândia, vir para cá conhecer vocês. Porque a gente crê no poder que há no encontro. Lá temos um grupo que se encontra quinzenalmente de pastores, que é onde Paulo Júnior, vocês nos abençoam muito, né, cedendo o Paulo Júnior para nós lá, esse esforço que ele faz de ir para lá, às vezes voltar no mesmo dia, com um grupo de pastores que se encontram quinzenalmente. E houve uma época do nosso encontro que a gente tentou ler alguma coisa juntos. Aí pensamos no livro do Eugene Peterson, né, e não deu certo. E o Paulo falou um dia assim, gente, podia ser até o Pequeno Príncipe, não importa qual livro, o que importa é estar junto aqui, é para se encontrar. Porque é nesse encontro que é o poder. Então, o leproso que se encontra com Jesus correu todos os riscos, porque ele podia ser apedrejado. Uma relação que não tem risco não é encontro. É só um negócio. Eu entrego e recebo alguma coisa. Toda relação envolve risco. Risco de perder dinheiro, de gastar tempo, como você falou aqui, Renan. De, às vezes, abrir mão de vontades minhas. Esses são os encontros que marcam a vida da gente. Como é o encontro com Deus. O encontro com Deus só flui se for assim, se eu correr risco. Se você vier para cá todo encontro, só para assistir uma palavra boa e ir embora para casa, deixa eu falar uma coisa contigo. Você está se condenando a si mesmo. Porque tudo que você recebe aqui, testemunha contra você.
Se você sai daqui, não reparte, entende? Então, esse encontro tem que ser assim. Para fechar essa fala aqui, eu tenho uma historinha que eu gosto de contar muito, que é muito deliciosa, do encontro com Deus, por exemplo. Esse leproso correu risco. E desse encontro saiu purificado, né? Que a lei dizia que se uma pessoa sã tocasse no imundo, ela ficava imundo. A graça diz o contrário. Se alguém foi purificado tocar no imundo, ele purifica o imundo. Porque eu não me santifico para me proteger de você, eu me santifico para te proteger de mim, das minhas maldades. Por isso eu toco em você, para que a gente possa ser curado mutuamente. Agora, isso acontece se a nossa relação com Deus for disposta a correr riscos. Então, uma historinha para encerrar minha fala aqui, para não me prolongar mais, que eu estou vendo o cronômetro na minha frente ali. Então, assim, quando eu era criança, eu fui muito católico, né? Eu fiz primeira comunhão e fiz catecismo, e eu gosto de contar essa história que para mim é muito deliciosa. E a minha relação com Deus era assim, com medo, né? Eu lembro que eu fiz o catecismo e a freira falou: vamos confessar com o padre semana que vem. Então, prepara tudo, vive uma semana melhor. Aí eu passei uma semana pecando menos. Pecado, eu tinha meus 10 anos de idade. Xinguei menos colegas na escola, né? Não joguei pedra em casa de nenhum vizinho, não toquei campainha de ninguém para sair correndo. Tentei pecar menos aquela semana. Aí, mesmo assim, tinha alguns pecadinhos para falar com o padre. Aí fui no confessionário, confessei todo o pecado para o padre. E o padre falou assim: você sai daqui, vai lá no altar, e você reza 3 Ave Maria, 10 Padre Nosso, tanto Salve Rainha, está perdoado. Eu falei: ok. Aí saí do confessionário, uma distância assim como do começo para cá, né? Cheguei no altar, me ajoelhei, me benzi, né? Esqueci tudo que o padre falou, cara. Aí eu falei: o que eu faço? Se eu voltar no padre agora... Aí eu falei: Deus, assim mesmo, eu esqueci tudo que o padre falou, dá para o senhor perdoar assim mesmo? Mal sabia que é só isso, né? Então, assim, que esses nossos encontros sejam assim. Eu espero de verdade, nós não viemos aqui de forma acidental, foi para gerar uma intencionalidade essa relação. O Paulo Júnior, quer dar um testemunho aqui, ele, a família dele, a Lana, a Bebel, a Lídia, o Paulo Neto, agora em extensão o Renan, o Ronaldo, né? São nossas famílias, tem carinho dessa forma. Embora estejamos tão distantes, cada vez que eu vejo a Bebel, eu vejo a Lídia, parece que eu vejo uma filha, uma sobrinha, que há muito tempo eu não via, né? E o Paulo Júnior, para mim, é um pai espiritual mesmo. Ele é bem mais velho que eu mesmo, então pode ser pai. Então, eu chamo ele sempre de velho, né? Então, pai, mas que a igreja local lá percebe isso só de forma tangenciada. Então, a nossa encaminhada para cá foi para gerar uma intencionalidade, para que essa relação aumente mais. A gente quer voltar aqui mais vezes, quer que vocês vão lá, vamos conhecer a Baixada. Como o Renan falou aqui, o Rio é maravilhoso, o Rio continua lindo, mas o Rio continua feio também. Tem muita violência, muita tragédia, nós estamos fincados, só um testemunho final para não me estender mais. Paulo conhece bem a nossa história, nossa igreja ficava no centro da cidade de Mesquita, que é na Baixada Fluminense, e nós, influenciados muito por vocês aqui, pelo Paulo, pelo pessoal da Missão Sal da Terra, nós começamos há 10 anos atrás um projeto social, nós temos uma ONG, né? Um trabalho com, nós somos psicólogos, eu e Patrícia, e tem mais alguns da igreja. A igreja tem mais psicólogo que gente, deve ter uns 20 psicólogos na igreja, todo mundo doente. Então a gente começou um trabalho lá com criança vítima de violência, numa comunidade carente lá, um atendimento em parceria com a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, um projeto, um laboratório de estudos bem forte, tem muito conceituado hoje pelo meio da terapia cognitivo-comportamental lá no Rio de Janeiro. Já deu muito fruto já. Nós temos hoje umas 6 pessoas que acabaram o mestrado com um projeto dentro da ONG, 2 que acabaram o doutorado. Eu estou fazendo meu mestrado com um projeto dentro da ONG também. Tem sido muito frutífero. Só que essa ONG atraiu a gente para lá. Nós começamos a ONG lá, o que nós fizemos? Convencemos a congregação, aqueles que aceitaram, nem todos aceitaram, saímos do centro da cidade para a periferia e construímos um galpão lá. Hoje a igreja funciona lá. Então, grandes laboratórios conhecerem, ir lá um dia, conhecer a ONG, conhecer o projeto, conhecer a vizinhança em volta, conhecer o que está sendo feito ali. Tem muita cara de vocês lá, porque o Paulo e toda a Sal da Terra influenciou muita gente. Então, que a gente possa estreitar esses laços nesses encontros e correr os riscos que esse encontro traz, tá bom? Beleza, gente? Bom dia. Eu não preciso me apresentar, né? Estou em casa, graças a Deus. Mas para vocês, sou daqui, tá? Eu, além do encontro, fui muito abençoado na conferência com algumas mensagens. O Douglas foi um instrumento muito importante, Douglas do Jesus Cop, foi um instrumento muito importante para falar com a gente. Trouxe uma mensagem que me fez perceber que eu estava em pecado, falando a respeito do quanto a gente precisa aprender a se relacionar com os diferentes, né? E a gente cometeu um erro grave, né, meu bem? Cadê, Luciana? Fui escolher alguém muito parecido comigo para estar lá em casa, que é o Ari, né? Falei, puxa vida, tinha que ter escolhido alguém diferente, né? É verdade.
É verdade, a tatuagem é parecida, a minha está tampada, né? É verdade. O Douglas trouxe uma mensagem. Eu sugiro a vocês que depois busquem lá a respeito de 3 tipos de pessoas que nós encontramos no Brasil. E aquilo mexeu profundamente comigo, profundamente. Douglas utilizou 3 arquétipos, 3 modelos, 3 símbolos, começando com Maria, mãe de Jesus, jovem, recebendo uma mensagem de um anjo. E ela simboliza a ignorância de uma jovem que conhecia muito pouco, e o próprio Deus entrega uma mensagem a ela através de um anjo. E ela fica, mas como que vai ser isso? A gente já sabe. Na ignorância dela, o anjo explica aquilo sem nenhuma dificuldade. O mesmo anjo leva uma mensagem para uma pessoa que não era um ignorante. Leva uma mensagem para um sacerdote, que conhecia bastante as Escrituras, mas não conhecia o poder de Deus. E aí ele passa a conhecer o poder de Deus. Mas só que ele traz um terceiro arquétipo, e me chamou muita atenção, porque eu concordo com ele, o arquétipo de Tomé, representando esse país, que é um país evangelizado, um país que conhece a palavra, conhece o poder de Deus. Como Paulo acabou de comentar aqui a respeito do milagre, né, que várias pessoas viveram lá, então várias pessoas foram testemunhas do poder de Deus. Nesse país a gente tem a Bíblia sendo anunciada em rádios, em televisões e nas mídias sociais de uma forma o tempo inteiro, como nunca. Nós que conhecemos o Evangelho há mais de 30 anos, sabemos que o que nós estamos vivendo é diferente. Então as pessoas têm uma relação com a palavra, as pessoas têm uma relação com o poder de Deus. No entanto, no caso de Tomé, tinha relação com a palavra, com o poder de Deus vivo, ali encarnado, o próprio Cristo. Mas não foi o suficiente. E o que foi o suficiente na vida de Tomé? Conhecer o corpo. Conhecer as chagas. Jesus lhe apresentou o corpo, apresentou os seus cortes, apresentou as suas feridas, que somos nós. Esse é o detalhe. Então, é um Brasil que conhece a mensagem, que conhece o poder, mas que ainda não conhece o corpo de Cristo, que somos nós. Essa mensagem me chamou muita atenção, me marcou. Queria compartilhar isso com vocês aqui. Acho que vale a pena também fazer um último comentário, acho que vale a pena como testemunho. Como eu estou em casa, vou dar um testemunho de quem está em casa. O Paulo Júnior usa uma expressão que eu acho muito interessante. Você costuma falar que não gosta de dormir, né? Mas dorme, né? Fazer o quê, né? Não tem outro jeito. Não sei se vocês sabem desse lado dele. Ele não gosta de dormir. Ele acha que está perdendo tempo, né? Dormindo. Eu achei legal isso, gostei disso, porque eu não gosto de falar. Não gosto de falar, a Luciana sabe disso. Pois é, eu não tenho dificuldade em falar. Por isso que quando eu vou dormir, eu não tenho dificuldade de dormir e me saio otimamente. Não tenho dificuldade em falar, mas daí dizer que eu gosto de falar, não. E talvez seja esse o detalhe. E aí o pessoal da convenção me pediu para compartilhar uma mensagem a respeito de oferta. É um assunto que eu tenho muita dificuldade, é falar de dinheiro, por causa da minha história, por causa dos lugares por onde eu passei. Eu fui buscar em Deus, então o que eu falo com essa turma aqui? E com um detalhe, em 2 minutos e meio. Então, e eu falei, não vou ficar treinando, não vou ficar... Eu fiquei pensando quem foi que teve a iluminação de chamar o Cláudio para falar sobre... Quando o Cláudio entrou lá, eu falei assim, agora eu quero ver como é que o meu amigo vai sair dessa numa área que ele... E vou te falar uma coisa, foi uma das coisas mais impactantes que eu já ouvi na área do nosso compromisso financeiro. Chorei. Eu vou falar, chorei. O pessoal de Uberlândia me mandou mensagem, e por isso que eu quero compartilhar aqui, porque eu não imaginava isso, né? Então, é um compartilhar de quem está em casa. Vocês sabem disso, eu venho compartilhando com vocês a respeito do sábio e da sabedoria. Isso se transformou num livro que surgiu de um grupo lá de casa, né, que vocês fizeram parte, vocês sabem disso.
E isso me fez refletir a respeito de algumas questões do nosso dia a dia. Tem a ver com a pandemia, porque nós não teríamos uma solução, nós não teríamos uma saída para a pandemia, ou a pandemia teria sido muitas vezes pior, não fosse o pensamento científico. A ciência, que nós cantamos agora há pouco. A música que o Enzo e a família dirigiram com a gente aqui, né? Pensamento científico é importante. No entanto, ele corresponde a só um primeiro estágio. O pensamento científico é fundamental. Através do pensamento científico que a gente constrói um prédio como esse, que a gente sabe como colocar um pilar, quais são as dimensões do pilar que estão ali. É fundamental. Só que num determinado momento da nossa história, o pensamento científico se dissociou da filosofia. Pouca gente sabe disso, mas quem pensava física era Aristóteles, era Sócrates. Num determinado momento apareceu um cara chamado Galileu e fez uma ruptura nisso, e colocou o pensamento científico exclusivo de uma turma que estava ali. Extremamente cartesiano, extremamente pragmático, o que é importante, mas ele corresponde a um primeiro estágio. O sábio de Provérbios trabalha com esse primeiro estágio, mas não necessariamente e não essencialmente matemático e cartesiano, mas ele está captando. Então, o sábio olha e percebe, opa, peraí, há uma regularidade, há alguma coisa que sempre vai acontecer assim, então eu vou escrever isso. E escreve isso de uma forma que se acostumou a chamar de ditado, porque é fácil de lembrar. Quando eu dava aula, a gente procurava fazer algumas frases que eram fáceis das pessoas lembrarem de algumas fórmulas, né? Então tinha lá S igual a S0 mais VT. Todo mundo deve lembrar, né? Claro, né? Só sorvete, claro. Todo mundo lembra. Você acha uma frase para poder lembrar disso. Musicava, como a gente faz sempre. Exatamente. Muito bem. Então o sábio fazia a leitura, fazia a percepção a partir de uma sensibilidade espiritual. A gente olha para Daniel, por exemplo, o profeta Daniel, e acha que o profeta Daniel é um profeta. Nós é que passamos a chamar Daniel de profeta. Daniel era um sábio que ocupava um lugar na camada social na Babilônia, depois entre os persas. Porque a sabedoria e o sábio tinha a percepção do que está acontecendo, a sensibilidade espiritual do que está acontecendo e a expressão verbal disso. Muito bem. O sábio escreve o seguinte em Provérbios: o generoso é abençoado. Isso é um princípio. Isso é uma lei. Tão lei quanto as leis de Mendel, quanto as leis de Lavoisier, quanto a lei da inércia. Isso é uma lei, é um princípio. Só que nos últimos anos, principalmente no Brasil e nos Estados Unidos, como as pessoas começaram a olhar isso no seu sentido invertido, nós olhamos para isso e falamos, não faz mais sentido, porque nós começamos a olhar e a discernir o seguinte: então eu vou ser generoso para. Ao fazer isso, nós mudamos o sentido e nós não mais obedecemos ao princípio. Aí acabou. Esse é o detalhe. Algumas pessoas não percebem, por exemplo, que Jesus fala a respeito de recompensa. Isso para nós pode parecer um negócio estranho. Jesus fala a respeito de recompensa? Fala. Mas espera aí. No Novo Testamento, inclusive fazendo eco ao Antigo Testamento, Paulo não diz assim para a gente: quem primeiro lhe deu para que ele recompense? Então, como é que Jesus pode falar de recompensa? Então fica uma pergunta no ar: há recompensa ou não há recompensa? Entenderam a pergunta? Vou ser mais fácil. Quem foi que deu a Deus alguma coisa primeiro que ele tenha necessidade de recompensar? É que, infelizmente, a nossa palavra é a mesma, mas as palavras não são. Em inglês seria mais fácil. O Paulo me chama a atenção a respeito disso, porque às vezes eu uso a palavra comprometimento e deveria usar compromissado, né? Então, a questão é, todas as vezes que eu
estou fazendo algo para compensar algo de novo, uma recompensa, está tudo enrolado. Todas as vezes que eu faço sem esperar absolutamente nada em troca, eu vou ser recompensado. Isso é uma lei. A teologia da prosperidade nos fez pensar que só existe um jeito de fazer as coisas, que é o seguinte: eu faço para obter. E esse não é o único jeito. O generoso prospera, é Provérbios, é o sábio falando. O generoso é abençoado, é Provérbios falando. E ele é abençoado exatamente porque ele não faz para. Isso é um princípio, isso é um fato. E o grande detalhe é que a teologia da prosperidade tem o potencial de fazer duas coisas. Ela gera o ganancioso, mas pior do que isso, ela mata o generoso. Essa é a pior parte. Ao falar a respeito disso na convenção, eu percebi várias pessoas testemunhando a respeito, e aí eu fui entender o quanto é fundamental, e nós falávamos sobre isso, né, Ari? O quanto é fundamental a gente entender a comunhão e o que vem na comunhão. E aí, quando você hoje, para terminar, disse assim, você tem uma palavra para alguém, tá? Eu fiquei aqui e falei, bom, vou esperar a Deus. Vai que eu não tenho, vai que alguém que tem uma palavra para mim, vai que alguém que tem uma palavra para mim, mas eu vi um casal aqui, que me abençoa na generosidade deles, muito. Continua aí, meu irmão. Muito. E eu vi mesmo Deus usando a sua vida para trazer uma palavra para essa casa, que nos abençoe em silêncio, sem pedir nada em troca. Porque é generoso. Sabe, amados, ajudando aqui a gente a significar as palavras, e eu e o Cláudio, a gente tem essa liberdade aqui de... É porque é o seguinte, o generoso, quando ele usa a generosidade, ele é compensado. E eu vou te explicar o que é o compensado. Ele é uma fonte. Então, toda a água que ele entrega, há uma compensação de água nova que emana de dentro dele e preenche aquele espaço. O ganancioso, ele está dando uma coisa que ele tem o controle dela, então ele tem um limite. Aí ele dá, faz falta. Aí ele é recompensado, porque ele tenta tomar de volta o que ele deu. O generoso não tem essa preocupação, porque ele é compensado, como um compressor, como um fluxo. Então, por isso que Jesus falou para aquela mulher samaritana, larga a sua garrafa, porque você é fonte. O cara que está ocupado em prosperar, ele é copo. Cada água que ele dá, ele fica vazio de novo, tem que vir uma água de fora. Se o cara é fonte, ele não tem que procurar uma água de fora que o recompense, porque ele tem uma compensação interna de generosidade. Quanto mais ele dá, mais ele tem para dar. Então não é que ele será abençoado. Você quer saber que um cara é abençoado? É porque ele é generoso. Então por isso que o generoso é abençoado. Porque ele tem dentro dele uma compensação essencial. Faz parte da essência dele. Cada vez que você tira um fruto, o que a árvore faz? Dá outro fruto. Então a árvore tem o poder intrínseco de compensar todo o fruto que ela dá. E, no entanto, ela não está à espera de uma recompensa. A árvore não está lá esperando que você vai lá e fala, árvore, vim te pagar toda a árvore que Deus coloca. Se Deus estivesse recompensando, toda a árvore de Deus já vinha com um buraquinho para você pôr uma moeda. Certo? Aleluia, irmão. Você é um homem e uma mulher de espontaneidade compensadora. Você entendeu que compensa ser generoso? Porque você ficou livre das recompensas e agora você vai sempre descobrir o novo de você mesmo que você nem sabia que tinha. Aleluia. Cada vez que eu estou sendo generoso, eu estou descobrindo de mim algo que eu não sabia. O próximo. Porque isso eu estou sempre amando o próximo. Aleluia.